Sétimo ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui, agora vocês estão me vendo aqui de pertinho. Estou gravando essa aula de forma diferente, especial. Seguinte, vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos, começando com um assunto novo, tipos de sujeito. Mas é muito tranquilo, muito fácil, você vai ver. Deixa eu me retirar aqui, jogar aqui para o cantinho. Pronto. Tecnologia é um barato, né? Seguinte, tipos de sujeito. Olha aí, já começamos aí com uma pergunta. Onde está o sujeito? O aluno não veio mais assistir aula. O sujeito está em casa, né? Não, brincadeira. O aluno não veio mais assistir aula. Nessa frase aí, quem é o sujeito? É o aluno, né? O aluno não veio mais assistir aula. Então, para começar, eu preciso explicar para vocês, primeira coisa, qual é a diferença entre sujeito e predicado. O que é sujeito e predicado? São os termos essenciais. Esses dois, o sujeito e o predicado, eles são os termos essenciais da oração. Tá? Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, o predicado é a informação dada sobre ele, sobre o sujeito. É o que se fala dele. Tá? Uma forma fácil de detectar esses termos nas orações é perguntando quem ou o que. Quem fez isso ou o que aconteceu. E aí você vai conseguir encaixar as duas coisas, tá bom? Olha aí, dois exemplos. Os estudantes organizaram a homenagem. Então, quem? Os estudantes. O que eles fizeram? Os estudantes, sujeito, organizaram a homenagem, tá? Segundo, o discurso foi muito emocionante. O que foi muito emocionante? O discurso. Ele foi o quê? Emocionante. Então, eu tenho aí de vermelho o sujeito, é de quem se fala, ou do que se fala. E o que está em verde é o predicado. Você pode perceber que o predicado começa a partir do verbo, tá? Isso na ordem direta. Coisa de ordem direta a gente vai ver depois. Mas assim, por enquanto, atentem-se em perceber de quem ou a quem o verbo está se referindo. Por exemplo, organizaram. Quem organizou? Os estudantes. Então, os estudantes, esse termo é o meu sujeito. Foi muito emocionante. O que foi muito emocionante? O discurso. Então, o discurso, aí nessa frase, é o sujeito. Beleza? Tranquilinho? Essa é a diferença. Sujeito e predicado. Prosseguindo, então. Sujeito é de quem se fala, é o termo a que o verbo se refere, ele pode exercer ou sofrer uma ação, ele nunca começa com preposição, atenção, esse detalhe importante que eu vou te mostrar mais tarde, e tem 5 tipos ou classificações. São essas aqui, ó: simples, composto, oculto, indeterminado, inexistente, ou oração sem sujeito. Mas, olha só, esses 3 primeiros, eles nós chamamos de determinados, porque nós conseguimos determinar quem é o sujeito. Nessas classificações, no simples, no composto, no oculto, eu consigo determinar de quem eu estou falando ou quem fez alguma coisa. O indeterminado tem uma ação, tem alguém que fez alguma coisa, mas eu não consigo determinar quem é. E o inexistente é a oração sem sujeito. É quando não tem sujeito numa oração. E a gente vai ver cada um deles, tá? Prosseguindo aí. Primeiro tipo é o sujeito simples. É quando o verbo principal faz referência a um único núcleo. O que é núcleo? Calma que você já vai entender. Tá vendo esse asterisco aqui, ó? Presta atenção. Vamos lá, olha a tirinha aí, lê comigo. Não dá. Por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito predicado. É fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? Aí ele responde, o prefeito? Não, claro que não. Gente, assim, só um parênteses. Infelizmente, quem enfeia a rua com lixo é o povo, né? Não é o prefeito. O prefeito tem a função de mandar limpar. Mas ele nem deveria ter essa função, porque não era para ter lixo na rua. Mas enfim. Olha a frase que eu quero que você veja aqui, ó, que eu destaquei da tirinha. Esse lixo enfeia a rua. Qual é o verbo? Começa sempre pelo verbo. O verbo é esse aqui. Enfeia. Enfeia.
Quem enfeia a rua? Esse lixo. Percebeu que eu já coloquei aqui de vermelho o sujeito. Esse lixo enfeia a rua. Vamos lá. Esse é o verbo. Esse é o sujeito. Lembra que eu coloquei aqui para você um asterisco sobre o núcleo? Esse é o núcleo do sujeito. O que é núcleo, professor? É a palavra mais importante. Perceba comigo que o sujeito é composto de duas palavras, tá? Duas palavras, mas uma delas é a principal. Quem enfeia a rua? O lixo. O lixo é a palavra principal desse termo aqui que faz o papel de sujeito, tá bom? Então, ó, núcleo é a palavra principal do termo. Que termo? Do sujeito. Porque o sujeito nem sempre será só uma palavra. Tá? Então, vamos prosseguindo. Próximo tipo de sujeito, sujeito composto. É quando o verbo principal faz referência a dois ou mais núcleos. Então, agora eu não tenho mais só um núcleo, tenho dois ou mais núcleos, tá? Vamos aqui a tirinha. Você ganhou 22 quilos desde a sua última visita? Alguma coisa mudou na sua vida recentemente? Não. Minha tripulação e eu capturamos um carregamento de doces, biscoitos, bolos e tortas. Mas fora isso, as coisas estão perfeitamente normais. Bom, é igual a gente na quarentena, né? A gente quer comer toda hora, está engordando. Estou engordando. Então, olha só. Eles acharam um carregamento de doces. Olha o que ele diz. Minha tripulação e eu capturamos um, e aí continua a frase. Mas o que eu quero de você, perceba, aqui está o verbo e aqui está o sujeito. Tudo isso aqui em vermelho é o sujeito da oração. Tudo isso aqui. Quais são os núcleos do sujeito? Tenho dois aí, ó. Tripulação e eu. Afinal, quem foi que achou o carregamento? Foi só ele? Foi só a tripulação? Não, foram os dois. Foi a tripulação e ele também. Então ele diz a tripulação e eu. Então perceba que aqui no termo sujeito eu tenho uma, duas, três, quatro palavras. Mas os núcleos do sujeito são apenas esses dois aqui. Tripulação e eu. Tá? Então eu tenho dois núcleos, sujeito composto. Tá bom? Um núcleo, sujeito simples. Dois ou mais núcleos, sujeito composto. Próximo tipo de sujeito, oculto. Sujeito oculto é aquele que não está explícito, não está à mostra, escrito, ele não aparece, mas nós conseguimos designar quem é. Olha aí essa tirinha. A pesca é o esporte mais chato do mundo. Estamos sentados aqui por 20 minutos e nada aconteceu. Buf! Aí ele empurra o garotinho, né? Aí acontece alguma coisa. Mas olha só que eu quero que você veja, destaca, olha só. Estamos sentados aqui por 20 minutos. Olha o verbo aí. Perceba que já começou pelo verbo. Cadê o sujeito? Quando você olha esse verbo aqui, estamos, aí você pergunta, quem está sentado aqui? Nós, né? Nós estamos. Então, o sujeito oculto é nós. Ó, é nós. O sujeito oculto é a palavra nós, ele não aparece. Ela não aparece, mas eu entendo que pela conjugação do verbo, na primeira pessoa do singular, o sujeito seria a palavra nós. Tudo bem? Tranquilo? Olha só, verbos na primeira ou na segunda pessoa do singular ou do plural serão ocultos, tá bom? Ó, por exemplo, fui ao shopping. Mentira, o shopping nem está aberto, né? Deixa eu ver. Fui ao mercado. Pronto, fui ao mercado. Quem foi? Eu. Sujeito oculto. Eu fui ao mercado. Tudo bem? Entendeu? Ele não aparece, mas eu consigo pensar, determinar quem foi. Tá bom? É isso aí. Esse é o sujeito oculto. Não aparece, mas eu consigo entender quem é. Vamos agora ao sujeito indeterminado. É aquele que faz referência a alguém, mas não o identifica. Então eu não consigo determinar quem é, tá bom? Vamos aí ao exemplo. Ó, colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Eles sabem que eu não resisto. Adoro cestas. Olha os gatinhos, foram jogados pela janela, tadinho. E ele, cara, ficou só com a cesta. Mas olha só o que eu quero destacar com você. Colocaram uma cesta com gatinhos. Perceba, o verbo
começa pelo verbo mais uma vez, igual no exemplo anterior, mas tem uma pequena diferença. O verbo está conjugado na terceira pessoa do plural. Eu não consigo saber quem jogou essa cesta. Então, olha aí. Verbos na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular com a partícula se são sujeitos indeterminados. Olha o exemplo aqui que eu trouxe para você. Olha aqui. Precisa-se de vendedores. Está na terceira pessoa do singular com o verbo aqui na terceira pessoa do singular, a partícula se, tá vendo aqui em verde? E uma preposição. Sempre que eu tiver essa estrutura, eu terei um sujeito indeterminado, tá? Deixa eu fazer aqui minha seta e chegar para vocês aqui o próximo detalhe. Essa estrutura aqui, ó, verbo mais a partícula se mais a preposição será sempre sujeito indeterminado, tá? Ó, precisa-se de vendedores, contrata-se, necessita-se de pessoas para ajudar, tá? Precisa-se de cestas básicas. Sempre nessa estrutura, verbo na terceira pessoa do singular, a partícula se mais a preposição, eu tenho sujeito indeterminado, tá bom? Sempre. Ou verbo na terceira pessoa do plural, tá? Acharam a carteira que o homem perdeu. Compraram o carro que eu queria. Então, eu não sei quem comprou, eu não consigo determinar, por isso ele é indeterminado. Beleza? Próximo e último tipo de sujeito. Inexistente. É a oração sem sujeito, né? Se ele não existe, é oração sem sujeito. Ele sempre tem um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Ele não se refere a ninguém, tá? Vamos aos exemplos. Choveu, o cabelo encolheu. Olha aqui, eu tenho duas orações, lembra? Quando eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Então eu tenho o primeiro verbo aqui, a primeira oração, choveu. E a segunda, o cabelo encolheu. Na segunda oração, o sujeito é cabelo, mas eu quero esse aqui, ó, choveu. Todo verbo que demonstra um fenômeno natural, choveu, ventou, trovejou, nevou, tá? Não tem sujeito. É um fenômeno natural. A frase não tem sujeito, beleza? Então, primeiro exemplo, choveu. Não tem sujeito. Segundo, fez frio ontem à noite. Verbo fazer para indicar um fenômeno natural também não tem sujeito. Fez frio ontem à noite. Sempre na terceira pessoa do singular, tá? Eles sempre aparecerão na terceira pessoa do singular e não se referem a ninguém, apenas a fatos que aconteceram, ou fenômenos da natureza, ou tempo decorrido. Olha aí. Há alunos dedicados aqui. Há alunos assistindo a essa aula. Então, quando eu uso o verbo haver na terceira pessoa do singular, no sentido de existir, ó, existem alunos dedicados aqui. Existem alunos assistindo essa aula. O verbo haver vai ficar no singular e não tem sujeito, tá? Quando ele tem o sentido de existir, não tem sujeito, beleza? Próximo exemplo. Era cedo quando saiu. Verbo ser indicando um tempo. Indicando o tempo que aconteceu. E o último exemplo. Faz anos que não lhe vejo. Também o verbo fazer indicando um tempo decorrido. Faz anos que não te vejo. Ou faz muitos dias que não vejo vocês. Faz muitos dias que não que não nos encontramos, né? Então eu tenho esses verbos aqui todos de forma impessoal. Eles não se referem a ninguém. Eles demonstram um acontecimento de fenômeno da natureza, ou indica um clima, ou indica a existência, né? Que é existir, ou ele demonstra um tempo que passou, tá bom? Então, todos esses verbos aqui, nesse jeito, na terceira pessoa do singular, que indica fenômeno natural ou tempo decorrido, ou o verbo haver, no sentido de existir, é oração sem sujeito sempre. Sempre, tá? Seguindo, tenha cuidado com duas coisas. Duas coisas que você precisa se atentar para não confundir. Olha aí. Primeiro,
Não confunda plural com sujeito composto. São coisas diferentes. Vamos aos exemplos. Olha aí. Os meninos estão brincando no quintal. Quem está brincando? Os meninos. É mais de um menino, tá? Eu estou no plural, os meninos. Mas olha só, quando eu pergunto quem está brincando? Os meninos. Meu sujeito, isso aqui, ó. Os meninos. Qual é o núcleo do sujeito? Meninos. Então eu só tenho um núcleo. Eu tenho um sujeito simples. Mesmo estando no plural, tenho um sujeito simples. Beleza? Ó, os alunos estão me assistindo. Quem está me assistindo? Os alunos. É mais de um aluno. Mas eu só tenho um núcleo. Quem é o núcleo? Alunos. Beleza? Próximo aqui, ó. A torcida e o time estão muito felizes. Quem está feliz? Só a torcida? Só o time? Não, os dois. Então, torcida e time são os dois núcleos. A torcida está no singular, o time também está no singular. É uma torcida só, é um time só. Mas os dois estão felizes. Percebeu a diferença? Então, a torcida e o time estão muito felizes. Tenho dois núcleos, duas palavras principais, torcida e time. Tudo bem? Então, ó, não confunda plural com sujeito composto. Eu tenho aqui um plural, mas é sujeito simples, e eu tenho aqui, ó, palavras no singular que demandam um sujeito composto, tá? São dois núcleos. Então, primeira coisa é essa. Segunda confusão que você não pode ter. Não confunda o termo sujeito com o núcleo do sujeito. É o que eu acabei de dizer. Olha isso aqui, a torcida e o time. Tudo isso é o meu sujeito. Mas os núcleos são só torcida e time. Olha aqui, ó, trouxe outros exemplos para vocês. Os meninos mais agitados foram embora. Quem foi embora? Os meninos mais agitados. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Tudo isso. E olha embaixo. Aquelas lindas flores são muito cheirosas. Quem é cheiroso? Aquelas lindas flores. Tudo isso aqui é meu sujeito. Mas qual é a palavra principal do primeiro? Meninos. A palavra principal do segundo? Flores. Então eu só tenho um núcleo para cada. Se eu tenho um núcleo, sujeito simples. Beleza? Esses dois exemplos são sujeitos simples. Apesar de terem muitas palavras aqui no sujeito, mas ele é sujeito simples porque só tem um núcleo, só tem uma palavra principal. Eu estou falando, afinal, dos meninos. Aqui, a agitação deles é só uma característica deles, tá? Ó, lindas flores. Lindas é só o adjetivo das flores, é a característica delas. Então, a palavra principal é flores. Tudo bem? Então, olha só. Qualquer dúvida, volte, assista novamente com calma, entenda e você pode também tirar as dúvidas através do e-mail que eu deixei aqui no Class, tá? Tem o meu e-mail aí no portal, aí no eClass. Você pode mandar com suas dúvidas e a gente responde, beleza? Então, para fechar, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. Perceba, eu destaquei aqui o Senhor, porque nessa oração, nesse verso, o Senhor é o sujeito. Qual é a palavra principal? Senhor. Tudo bem? Deixa eu tentar aumentar aqui minha tela só para me despedir de vocês. Galerinha, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda um e-mail. Está aqui no eClass, vou deixar aqui. Façam a atividade que está anexa, tá bom? E na semana que vem nós corrigimos. Fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima. Tô com saudade. Tchau, tchau.